Qual o papel da educação e as formas de educação frente à inovação? A educação mudou muito ao longo dos séculos ou continua a mesma? Eu sou o Fábio Pando e você está no New Horizons, uma série de entrevistas que nós estamos fazendo desde o início do mês de junho, sempre com o mesmo tema, inovação. Nós procuramos trazer pessoas de diferentes perfis, sejam eles executivos, empresários, profissionais liberais, médicos, cientistas sociais, enfim. Uma variedade muito grande para que a gente possa ter diferentes perspectivas sobre o mesmo tema, que é a inovação. Hoje nós vamos falar sobre inovação na área de educação. E hoje o entrevistado é Paulo Moraes, que é diretor do Sistema Anglo de Ensino desde 2017, doutor e mestre em Geografia e Física pela Universidade de São Paulo, professor da PUC de São Paulo, onde atuou no Departamento de Ciências do Ambiente, autor de livros pela editora Harbra, professor e autor do Sistema Anglo de Ensino, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e da Royal Geographic Society. Muito bem, então será uma abordagem diferente, né, sobre a inovação numa área, né, fundamental e que vem sofrendo muito também com toda essa pandemia, né, que é a área de educação. Vamos ver aqui, vou fazer a conexão com ele. Vamos ver aqui. Já falei com ele. Assim que ele entrar aqui, nós vamos começar a entrevista. Lembrando que todas as entrevistas ficam no nosso site, www.horizonconsulting.com.br. Logo na homepage você verá lá as opções e tem uma delas que chama New Horizon. Só clicar, baixar um pouco, você já vê todas as entrevistas já realizadas e a programação das próximas. Nós já temos então todos os entrevistados do mês de setembro já programados e estamos fechando, né, os entrevistados do mês de outubro. Faltam poucas entrevistas, mas nós já temos então garantidos o mês de setembro e o mês de outubro. Espera aí que a gente tem aqui uma questão de conexão. Ele está tendo um problema aqui estou falando com ele. Deixa eu ver aqui se eu... Só aguardar um pouquinho, gente. Ele está tentando entrar aqui. A gente sabe que aqui entrou. Acenar. Adicionar. Vamos ver. Estamos aguardando a conexão. Pronto! Agora Pronto, sim. apareci. Tudo bem, Paulão? Agora sim. Tudo bom? E aí? Sim, tudo bem. Tudo em ordem. Já te apresentei aqui, agradeço muito sua atenção, seu tempo, a abertura na agenda para a gente falar de um tema que é muito caro para mim, certamente para você, que é inovação na educação. Então, nada melhor de falar de educação com quem dedicou a sua vida profissional a esse tema, né? Porque você já está há bastante tempo aí na área de educação. Então, seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado. E ainda mais nesse momento de pandemia, né? Então, que a gente tem e uma coisa bem legal, eu acho que assim, tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Uhum. O que a empresa que eu trabalho fez, e ela foi um movimento tecnológico muito pesado dessas inovações, que não é só a empresa que eu trabalho, muita gente fez. E isso acabou criando um divisor de águas. Então a gente está separando meio que na educação o joio do trigo.
Sim. em termos de quem fez e quem não fez. E isso vai ter, pós-pandemia, um preço alto para quem não fez. Aham. Né? Então, eu tenho falado isso constantemente com as pessoas. Hoje falei com vários mantenedores de colégio sobre isso, né? Uhum. Quem voltar depois da pandemia, Fábio, né, como entrou na pandemia, eu tenho certeza que as pessoas vão quebrar. E isso Uhum. passa pela parte tecnológica. Então, queria te agradecer por ter me convidado para falar desse assunto. É um assunto bem legal, moderno, e eu acho que não é só o moderno pelo moderno, mas ele é uma resposta ao momento que a gente está vivendo com a pandemia correndo solta e as escolas, não só do Brasil, do mundo, sendo afetadas diretamente. Né? Você vê que na Europa, os países que já estão com taxas de transmissão muito baixas, as aulas estão retomando agora, e É. mesmo assim com uma série de medidas. Então, assim, nós teremos ainda na educação um caminho muito grande pela frente, a gente vai ter muita coisa para ser construída, não é uma coisa fácil, é uma coisa que vai requerer muita paciência de todo mundo, Sim. mas a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir, não tenho dúvida alguma disso. É. Agora, antes de a gente então entrar aí, a gente já começou, já entrando no tema, né? O que é Uhum. importante, porque a gente tem pouco tempo, né? São 30 minutos, mas esclarece para as pessoas aí que não conhecem, quando a gente fala de sistema anglo, são várias escolas, né? O que é o sistema anglo de ensino? O Anglo é uma empresa que esse ano está completando 70 anos, tá? Ó. O Anglo começou com um curso pré-vestibular Uhum. e nós fomos, ao longo dos anos, construindo dentro da educação. Quem bolou um sistema de Anglo, um sistema de ensino, foi o Anglo. Aham. Nós somos os pioneiros, depois os outros vieram e acabaram desenvolvendo, copiando e desenvolvendo seus próprios métodos, mas quem criou o sistema de ensino foi o Anglo. E Uhum. aí nós descemos do pré-vestibular para o ensino médio, depois para o ensino fundamental 2, depois para o ensino fundamental 1 até o infantil e todos os materiais paralelos. Aham. E o que você faz num sistema de ensino? Você oferece um material didático e todo um acessório, vamos chamar assim, que organiza a vida do estudante. Esta foi a grande revolução que o sistema de ensino fez. Porque quando você tem livro didático, e você sabe que eu também sou autor de livro didático, então eu posso Sim. falar à vontade. Uhum. Cada um faz o que quer dentro. Ele adota como ele quer, ele cria. Se a escola é uma escola organizada, Uhum. não há problema. Mas se a escola tem problemas, às vezes de organização, às vezes do corpo docente, o sistema de ensino, a primeira coisa que ela faz, ela organiza a vida da escola. Uhum. Então a escola passa a ter começo, meio e fim. E o sistema de ensino do Anglo, ele veio revolucionar, porque ele tem uma proposta metodológica, só para você ter uma ideia, todo mundo fala em BNCC, né? Agora, de reformulação da educação, com base na BNCC, e aí eles colocaram falar de metodologia em espiral. O Anglo faz isso há 25 anos já. Então, para nós, a diferença não é zero. Não tem para nós não teve nada de novidade com isso. Então, assim, aí você organiza. E é legal hoje, né? Se eu tivesse uma filha em idade de escola, minha filha estudou com livros. Mas se eu tivesse uma filha em idade de escola, eu colocaria num sistema de ensino. Porque é pensado do começo ao fim. A educação passa a ter uma continuidade. Uhum. E não, como muitas vezes a gente vê acontecer nas escolas, que as aulas comecem e não acabam, que os cursos comecem e não acabam, o ano os caras pulam, às vezes, conteúdo, pula. Então, assim, não é no sistema. Isso é a vantagem de um sistema de ensino. Uhum. E aí vem a experiência, são 70 anos construindo. Eram só apostilas antigamente. Agora, com a parte tecnológica, a gente deu um salto. Você tem toda uma plataforma tecnológica e educacional. Então, o que era um sistema de apostilas, que o sistema de ensino tinha um material apostilado, impresso, e acompanhava o digital, agora mudou. Você tem um material digital que acompanha o apostilado, se a escola quiser. Uhum. Se ela quiser, ela usa só apenas o digital. Mas ainda no Brasil, as pessoas ainda têm um certo receio de ficar só com material impresso. As pessoas, só com digital. As pessoas querem também ainda o impresso para ter uma certa garantia. Mas a gente está transformando. E aí o que aconteceu? No meio dessa história toda veio a pandemia
e a pandemia fez uma revolução. Ela tirou a educação do Brasil, não só do Brasil, não, do mundo. Uhum. Ela tirou do lugar comum e tirou de um tempo que muitas vezes a educação tem, que é lento, Uhum. e obrigou com que todo mundo desse um salto tecnológico. Uhum. Nós temos uma plataforma tecnológica chamada Plural, Fábio, para você ter uma ideia. Esta semana nós batemos o recorde, 5 milhões até agora, desde março, de aulas dadas virtualmente, dados à distância. Nossa Tá? Senhora. Isso é 5 milhões de aulas. Não que isso vá substituir a educação do ensino básico. Tudo que a gente fala do infantil até o médio, a gente fala em educação básica. Não que vá substituir, mas à volta isso é uma coisa que não vai ser jogado fora. Então os professores aprenderam a usar isso, os professores tinham aquele tabu, né? Os mais velhos não vão saber usar, ao contrário. Aprenderam, foi necessidade, por necessidade as pessoas tiveram. Assim, tem hora que a necessidade fala mais alto, assim, ou você aprende ou você morre. Então, né, eu acho que assim, essa pandemia trouxe, né, uma aceleração, coisa que talvez ia acontecer daqui 5, 10 anos, né? Já aconteceu já. E como você disse, né, não vai jogar para fora quando tiver todo mundo vacinado, esquece isso. Não, tem coisas interessantes. Agora, você sabe que eu né, assim como você, eu milito na educação também, tenho 30 anos como professor, e evidentemente quando a gente está dentro de um modelo, né, a gente acaba sendo mais crítico, né? E eu tenho assim, eu fico feliz, né, que o Anglo tem todo esse sistema, mas ainda eu vejo, né, alguns movimentos educacionais, principalmente quando você tem aí dos países nórdicos, estou falando Finlândia, que é sempre colocado como uma referência no que diz respeito a um modelo de inovação na educação. O que você acha dessas alternativas, né? Porque a gente tem um modelo de educação que vem desde a Idade Média, né? O professor com os alunos, não sei o quê. Esses testes, essas mudanças, são mudanças relevantes ou mudanças muito mais cosméticas? Olha, Fábio, quando a gente faz essas comparações, né? O Brasil é um país continental, uma das maiores desigualdades sociais que a gente conhece do planeta. Sim, verdade. Então, a gente vai na educação, ela retrata isso. Você vai da Finlândia a um país quase que em estado tribal, né? No mesmo espaço territorial que você tem. Sim, sim. Você tem colégios que têm uma linha de, vamos dizer, de educação e de trabalho com o aluno que não deve nada a nenhum país de primeiro mundo. Sim. Ao mesmo tempo, você tem escolas aí que, se você pegar no interior do Nordeste ou em vários lugares, que todo mundo estuda na mesma sala, dividido por cadeiras, e não é nenhuma sala de aula, é um lugar onde as pessoas vão dar aula. O pessoal vê isso na televisão, porque isso é lenda, não é, existe. Não. Claro, então assim, é muito difícil isso. No Brasil, quando a gente fala de sair do lugar comum, tudo, a gente muitas vezes está falando de um setor, né? Eu atuo num setor onde você trabalha com determinada classe social do país, né? Por mais que você tenha projetos sociais que nós temos, por mais que você entre em vários, mas assim, você trabalha com um lugar onde os pais ainda podem pagar uma mensalidade. Agora, quando você cai no mundo do público, você também tem algumas ilhas ainda, né? Mas há uma dificuldade muito grande com relação à estrutura e principalmente por onde o cara mora. O cara às vezes não tem energia elétrica em casa, então falar em ensino à distância, falar lá, é lenda isso por aí. Então, assim, a gente precisa entender isso. E eu acho que a educação, Fábio, ela sem querer puxar para o meu lado, ela é a mola propulsora de movimentação e modificação de uma sociedade. Mas não tenho dúvida disso. Se você pega casos como a Coreia do Sul, por exemplo, né, até 82 o PIB do Brasil era maior que o da Coreia. Hoje da Coreia, sei lá, 5, 6 vezes maior. Né? Perfeito, é isso mesmo. Baseado em educação. É claro, só que é lento. Tem isso, essa mudança, ela envolve gerações. Às vezes a gente fala, faz um efeito,
Mas para dar efeito, 10 anos. Tem um velho ditado popular que diz assim, que traduz muito isso. Para você fazer uma escola são 10 anos, para você quebrar uma escola são 2. É. E é muito real isso. Para você fazer uma escola, o tempo é lento. E para você fazer um modelo educacional é lento. É uma geração que vai passar. Eu acho que o Brasil tem muita coisa para fazer. A gente tem um problema grave, né, dessa estrutura. Eu acho que muita coisa realmente veio para ficar sem ser cosmético, tá? Uhum. Tem muito cosmético no mercado? Tem. Tem gamificação, tem um monte de coisa que são boas, mas tem muita coisa que se usam esses nomes modernos e acabam, na verdade, sendo o mais do mesmo. Então, Sim, não, sim. não tem alteração. A gente sabe que o Brasil, né, essa extensão toda, e quando a gente compara com outros países, fala, Finlândia, Dinamarca, são países que você junta assim 4 bairros de São Paulo, dá o tamanho do país, tá certo? E assim, É isso mesmo. não dá para pegar nenhum modelo, nenhum da Alemanha, França, Estados Unidos, Finlândia, não sei o quê, e trazer para cá e implementar. Porque aqui são coisas absolutamente distintas e, enfim, E a culturais. gente, você falou dos Estados Unidos, isso também é importante dizer, os Estados Unidos também não tem um sistema de educação uniforme, não. É Você verdade. tem uns nichos lá também de primeiro mundo, mas você tem uns nichos embaixo que pegam uma classe social americana, que são escolas que carecem de falta de professor, porque o professor não quer ir dar aula naquela escola lá. Aham, Isso acontece é, também. é. Isso é uma realidade, e depende do Estado americano também, né? Mas a Sim, sim. estrutura deles ainda é melhor, muito melhor que a nossa, de uma maneira geral, de longe. É, E o melhor dado disso, Fábio, é o resultado dos índices. Se você pega as avaliações internacionais, o Brasil aparece em último lugar, sim. penúltimo. Eu vou te dar um dado que é para as melhores escolas nossas, as nossas melhores notas nas avaliações internacionais Uhum. equivalem mais ou menos às piores notas do Vietnã. O que você acha? Do Vietnã, um país que passou por uma guerra, o país acabou Foi e destruído. exatamente, os caras têm um índice, as piores notas deles são as nossas melhores. Então, Então isso é um problema grave. cara, quando a gente pensa, né, em competição, em objetivos intergeracionais, quando você pensa numa competitividade de país, assim, como é que a gente pode pensar em competir se a nossa educação é sucateada, se o nosso sistema de internet não é disseminado, e mesmo a gente que tem condição de pagar uma internet mais rápida, a gente vê aqui que, né, você contrata 100, recebe 5. E, assim, como é que a gente vai competir, né? Eu acho que, sim, depois da saúde, né? Saúde, alimentação, tá? A educação é o tema mais importante de um país, tá certo? É, Não tenho dúvida. né? E ela tem que ter continuidade, Fábio. É Então, uma coisa que, infelizmente, a gente não vê no Brasil. não tem, é verdade. Não há continuidade. Cada administração que chega, chega com uma ideia diferente. Vou Agora, fazer uma comparação, sem te atrapalhar, mas só para. Eu acho que vai ilustrar legal aí. aham, É, o sistema de ensino, quando a gente falou, ele dá continuidade ao processo da escola. uhum, uhum, Quando você adota livro didático, e depende muito da coordenação, da direção da escola, às vezes você não tem continuidade. Então, quando você adota o sistema de ensino, o legal da história é que você passa a ter uma continuidade, passa a ter começo, meio e fim. uhum, Tanto que eu vou te dar um dado bem interessante. Uma escola que começa a usar sistema de ensino, com o passar dos anos, a gente vai acompanhando pelas notas, as uhum, notas vão subindo. aham, Elas vão num processo gradual de ascensão. Isso eu acho que a gente pode usar no país. Se uhum, você não tiver um processo de educação contínuo, você não tem esse aumento, né? A Irlanda assinou um tratado muito uhum, interessante. Todos os partidos políticos assinaram um acordo, não me lembro o nome aqui, foi num castelo lá. E o tratado tem o nome do castelo. Que aconteça o que acontecer, assuma quem assumir o governo do país, não se mexe no processo educacional. uhum, uhum, uhum. E isso é importante, É um pacto, porque você vamos dizer. evita a quebra. É um pacto que os caras fizeram. Uhum, olha só. E aí, quando você fala também, né, o nosso tema aqui é inovação, e é claro que eu tenho que te perguntar a respeito dessas empresas novas de tecnologia. No caso de educação, são as edtechs. Uhum. Elas realmente ajudam? Tem muita coisa igual?
qual o papel delas, hein, na educação? Eu vou usar uma velha frase minha. Você quer que eu minta, fala a verdade? Não, verdade, Você absolutamente. fala que você quer que eu falo para agradar muitas Não, empresas? Não. não, não, O não. que É existe, verdade. o que existe tem os três, Fábio. Uhum. Acho que travou aqui. Oi, você está me ouvindo? Ah, agora voltou. Tá bom, deu uma Voltei, travada aqui. Então, voltou. repete, por favor. Apareceu, travou, aí aconteceu É, alguma coisa. É exatamente isso daí, as internets travam, né? pois é. Vamos lá. Existe de tudo. Uhum, Existe empresa que bola algo muito, muito bom uhum, e que ajuda muito no processo de educação e coisas simples. Desde montar um horário, uhum. isso é uma coisa que parece uma bobeira, mas do tamanho da escola, dependendo do Oh, tamanho da escola, a claro. montagem de horário é um trabalho assim espartano para você Sim. fazer. Então, existem muitas empresas preocupadas com conteúdo. A maior parte não é conteúdo no Brasil. A Uhum, maior parte dessas empresas no Brasil é organização e gerenciamento. sim. Tá? Então, não é na parte direta da educação para o aluno, é uma parte mais de retaguarda da escola. Tem muita gente que faz o mais do mesmo. Os caras fazem, têm uma ideia, acham que a ideia é maravilhosa, e não. Você vê que não é que seja ruim, mas não vai fazer nenhuma mudança substancial. Ela vai dar uma Uhum. gourmetização, assim, dentro daquilo que a escola já faz. E existe um terceiro caso, que eu não vou te falar que é a maioria, mas é um grande número, que os caras fazem empresas tecnológicas com qual finalidade? Vender a empresa. Então o cara faz alguma Ah, coisa, ele bola lá um sistema lá, e de correção de prova, de correção de redação, seja lá do que for, e ele não está preocupado com coisa nenhuma com aquilo. Na verdade, o que ele quer é vender. Eu fui numa feira aí que teve recentemente, na verdade, numa discussão educacional. Estava todo mundo lá. E tinha uma sala com as startups aí da vida aí, novas, né? De todos os setores, ah, desde agenda de aluno e tal. E eu estava com o pessoal, né? E todo mundo saiu meio incomodado da sala lá onde elas estavam. E até tinha gente conhecida lá tal. E eu perguntei, a gente foi almoçar depois, eu vi que todo mundo ficou um pouco incomodado que estava lá no grupo. Isso foi antes da pandemia, né? E aí eu perguntei para a pessoa, eu fiz assim, vocês acharam alguma coisa de estranho? Aí tem um cara lá mais simples, lá, que meio. Ele falou: olha, eu achei uma coisa, ninguém está preocupado com o resultado, está todo mundo querendo é vender as startups. Ninguém quer vender o produto dela. uhum, Na verdade, o que o cara quer, se você se interessar muito, o cara já tira o cartão querendo vender a empresa. sim. Então, assim, isso é uma coisa que me preocupa, porque a educação tem que ter continuidade, você tem que ter estrutura, né? E você imagina, você compra, eu como usuário, compro. Imagina se eu fosse dono de uma escola, comprasse o produto do cara, 2 dias depois o cara vende a empresa, o cara que bolou o programa já não está mais lá, Sim. você não sabe quem vai levar aquilo, resumo da ópera, fecha, sei lá, ou começa a dar muito problema. Se você fala de um disque pizza, Ah, não há problema algum. sem dúvida. Agora você fala de um processo educacional onde tem o filho, tem a família, e isso é complicado. E as pessoas acham que não, tudo bem, né? Então, assim, eu acho que na parte tecnológica você tem essas três vertentes, coisas ou muito simples, que não conseguem se sustentar, ou coisas muito boas, ou uma parcela significativa que até faz uma coisa interessante, mas não é para ficar. Uhum, A finalidade é vender a empresa. uhum, E a gente já viu, isso aconteceu muito, essas empresas que são vendidas não conseguem se sustentar depois. sim, sim. Elas não conseguem manter, porque toda vez que você fala em educação, você tem que ter conteúdo, Uhum, você tem que ter conhecimento, você tem que saber quem está operando aquilo lá. E muitas vezes a cabeça das pessoas, às vezes no jogo, não tem ninguém de educação no meio para saber como a escola funciona. Porque as escolas, e isso ficou muito claro agora na pandemia, elas têm um mundo muito próprio. uhum, Elas têm um jeito de viver muito próprio, que as pessoas não entendem. Principalmente quem vem do mundo corporativo, do mundo prático.
Sim. Essas pessoas, às vezes, não entendem de como funciona essa situação. Graças a Deus, eu trabalho hoje numa empresa corporativa, mas assim, que todo mundo é de educação. Isso que é legal. Isso Do ajuda muito. presidente da empresa, todo mundo é de educação. Todo mundo já foi, a gente diz que já foi de GIS, já foi de sala de Isso, aula. isso. Isso é uma coisa importante. E é muito importante, até porque o mundo corporativo, né, das empresas em geral, eles não estão acostumados a lidar com objetivos intergeracionais. Então, quando a gente fala de educação, é evidente que a escola tem que se manter, tem lá o resultado para dar, que não sei, mas tem objetivos que são, assim, você só vai começar a perceber daqui a, assim, 10 anos, como você falou. E aí, É isso pensar mesmo. nisso hoje, assim, pouquíssimas empresas pensam nisso, né? Mas É pouquíssimo mesmo. e tem uma outra coisa assim de curiosidade que a gente sabe quem é de chão de sala, né? Como nós somos, né? Assim, já Uhum. sujamos a roupa de giz e tal, e a gente vê, né, a mudança dos alunos, né? Que a gente tem aquela frase que sempre diz que o aluno não envelhece, o professor envelhece, né? Que a cada turma os alunos continuam com a mesma idade. Mantém a mesma idade, claro. Mesma idade. E quais foram as mudanças que vocês notaram aí no sistema Anglo sim, de alunos? Né? Os alunos mudaram muito ao longo dessas décadas? Olha, eu vou te dar uma notícia que é quentíssima. Quentíssima que eu digo é assim, tem um mês para cá que está se falando nisso. Né? Mudou, claro que mudou. Cada geração vem com uma característica, né? Hum, A gente vê a mudança do comportamento, de valores, de comprometimento. Não que antigamente fosse melhor que hoje, não. Isso cada geração tem uma cara. sim, sim. Então isso mudou bastante. Mudou bastante, eu acho que. E ela traduz muito uma linguagem, né? Essa geração que está hoje é uma geração muito rápida. Aham. Isso faz parte do mundo deles, né? O pessoal diz, agora tem algumas dificuldades, os caras não conseguem grandes concentrações muito Não, tempo em cima, tem que ser muito rápido. é É verdade. a geração, é a geração delay, né? Você vai lá, pá, bate, muda, acabou, você traduz. Agora, a pandemia, olha que loucura. E assim, quando você escuta uma pessoa falar, é a impressão de uma pessoa. Mas quando começa a pipocar em vários lugares, você começa a ficar preocupado, não, ao contrário. Muita gente falando isso. Você acredita que a pandemia deixou as gerações mais que estão usando, mais elas amadureceram mais cedo, mais responsáveis. Isso é uma coisa muito interessante. Você começa a ver um grau de resposta dos alunos que traduz um amadurecimento mais cedo do que sem a pandemia. Que o ano passado, se você me perguntasse, eu não ia estar falando isso. Hum, E as pessoas, você começa a perceber, porque assim, no começo aquela coisa, o cara vai dormir, não vai assistir aula no computador, não sei o que lá. Mas aí você começa a perceber que o aluno, ele começa a criar responsabilidade. Então toca lá o relógio dele, ele acorda, o celular, ele acorda com alarme, ele já pega as coisas, pega o computador, é como se é uma nova rotina. sim. E mais do que isso deu para ele, para que ele pudesse ter sucesso, para que ele pudesse realizar suas atividades, ele tem que ter uma certa autonomia Uhum, e responsabilidade. Então, o que está acontecendo? Isso que eu estou falando é uma coisa assim, muita gente falando, não tem pesquisa, não tem nada sobre claro. isso ainda, mas assim, muita gente já falando que, puxa, os alunos parece que amadureceram, estão mais responsáveis, os alunos estão diferentes. Isto, de um mês para cá, ganhou uma força muito grande, e eu escutei de vários lugares diferentes, escolas que não têm conexão, nada, mas assim, falando a mesma coisa. Então eu acredito que isso possa ser um lado positivo dessa história, e a tecnologia nesse ponto, as inovações, elas acabaram colaborando para esse amadurecimento dos alunos. Olha, é uma surpresa, uma boa surpresa essa, porque quando Sim, começou, isso vai ser uma esculhambação, né? Ninguém vai levar a sério, ninguém vai, né? E que coisa, né? Era caso de ter uma pesquisa para tentar se aprofundar nisso, porque sim, é uma coisa, assim, em tese, né, contra-intuitiva. Então, o jovem está lá, vai acordar tarde, não vai, não sei o quê. E assim, deu um certo grau de amadurecimento. Olha que
muito interessante. Se eu olhar uma aula ao vivo, uma aula simples, como a gente chama, é impressionante, Fábio. A professora está lá, os alunos estão todos lá, cada um na sua casa, cada um na sua telinha. E é interessante, é uma nova realidade. O cara vai desenvolvendo uma habilidade que ele mesmo não sabia usar daquela maneira. Então, assim, isso para mim tem sido uma surpresa muito boa. Eu acho que, assim, sem querer ser poliana, que dentro da educação, por mais estrago que a pandemia fez, Sim, ela vai deixar. Ah, não, porque você imagina uma criança de uma escola, ou do Estado, ou da prefeitura, que está no início de um processo de alfabetização. Ah, bagunçou tudo. O cara foi para casa, o cara não tem nem computador para ligar lá, e ele vai fazer o quê em casa? Não vai fazer nada. Não. Então, assim, mas recomeça. Eu também, na época, comecei a ficar muito angustiado com isso, mas depois eu pensei, puxa, teve gerações que passaram por guerra. Imagina quem estava na Europa na Segunda Guerra Mundial, o cara não ia parar para ir na escola, o cara ficou lá 3, 4 anos parado. Depois o cara é criança, ele recupera isso. Isso eu acho que a gente consegue. Mas, quando eu falo desses alunos, desse amadurecimento, a gente também está falando de uma faixa social, né? De uma fatia Claro. da sociedade. Claro. Agora, você vê, né? Assim, cara, você tem, como nós falamos no começo, as diferentes realidades. Então, falar, todo mundo se adaptou, isso não é verdade. Então, assim, você tem Claro. simplesmente escola pública, né? Então, não tem computador em casa, não tem internet, não tem banda larga. Não, quer dizer, é um ano perdido, quer dizer, lamentável, tá certo? Então, a gente tem que fazer essa segregação para entender que são, assim, situações absolutamente distintas e que vai aumentar as diferenças, né? Como a gente está falando, né? As diferenças sociais, porque você vai ter gente que tem condição de estudar e gente que não tem condição de estudar, né? Porque na forma assim remota não tem como e vai perder um ano mesmo. Quer dizer, isso é muito triste, né? Colocações que eu tenho feito direto para os parceiros do nosso sistema. Quem voltar, isso eu estou falando de escolas particulares que pegam um determinado público. Sim. Quem voltar igual, quebrou. Porque muitas escolas investiram pesadamente. Existem escolas que estão no meio dessa crise, dessa pandemia, recebendo diariamente matrículas. É meio óbvio, Fábio. Você tem teu filho lá, você paga R$1.000. Sim. Na escola do lado é um pouco mais caro, vamos dizer, R$1.200. Só que a escola de R$1.200 não parou. E a tua parou. A escola não soube dar resposta, o sistema de ensino que ela usa não forneceu nada. Sim. Essa escola, o que vai acontecer com ela? O aluno vai embora, o cara fala R$200, eu vou pagar lá. Claro que eu estou falando do público, dessa faixa. Evidente. Dessa faixa. Já no sistema público, quando a gente pega as escolas públicas, essas eu acho que vão ter problemas. Em termos de reposição, tem gente que propõe em cancelar o ano para elas. Tem gente que está propondo isso. Em recomeçar do zero, mediante como se fosse o início de 2020. Sim. Também é uma solução. Tá? Então, assim, eu acho que cada estado, cada município, mediante a sua realidade, ao que aconteceu, o cara precisa ver e ver como o Estado vai dar resposta a esse desafio que vem pela frente. Tá? Então eu acho que muita gente vai sair prejudicada. E isso você falou bem. Vai dar um grau de desigualdade muito grande. Vai acentuar. E a verdade, não acho que o Estado está preparado para dar uma resposta dessa, porque a gente já está no meio de setembro, tem mais o quê? Outubro, novembro, dezembro, acabou o ano, quer dizer, é um ano perdido, né? Mas enfim. É verdade. Paulo, eu quero te agradecer muito, é uma pena que o tempo já foi, que é rápido mesmo, né? Porque a gente rápido, meu. É muito, meia hora, é muito rápido. Mas a gente fez isso justamente nesse formato para não incomodar muito o entrevistado e também, né, as pessoas que estão assistindo. Você tem esse horário aqui, é o horário das lives, né? Então, eu quero te agradecer. Certamente esse é um tema que interessa a todos, né? Educação e saúde. Eu tive a oportunidade aqui de entrevistar médicos também, que foi também muito interessante.
e deixando já aberto o convite para você voltar em próximas oportunidades Com para o maior prazer. atualização para a gente, né? Ó, com o maior prazer, queria agradecer aí o convite, queria agradecer aí a quem assistiu. Eu acho que é um assunto que está sendo pouco tratado, Fábio. Queria te dar os parabéns por isso. Uhum. Se fala muito, as escolas, ou então, mas assim, detalhar, questionar, pegar determinados temas. Não é discutir educação, educação na pandemia, né? Até para poder ilustrar um pouco, para trazer alguns esclarecimentos para a própria sociedade, para o cara que tem um filho na escola. Porque muitos pais nessa pandemia, Fábio, descobriram que tem filhos. Maravilhoso. E aí, exatamente, e aí você começa a enfrentar alguns problemas, né? O cara descobre que tem filho, que ele nunca pensou na educação do filho, e alfabetização, e uma série de problemas. Então, assim, as escolas, a gente teria aqui assunto e casos, né? Como do interior, causos aqui, né? Nós teríamos aqui, assim, coisas que eu vi acontecer que eu nunca imaginei que poderiam acontecer. Mas isso é um problema grave. E não é só no Brasil, não. Isso acabou acontecendo. Eu participei de uma discussão internacional aí, onde aconteceu em muitos países isso. Então, assim, as pessoas, diante dessa nova realidade, não sabiam o que fazer. Então, eu queria te dar os parabéns, queria agradecer as pessoas por terem escutado um pouco aqui a nossa conversa e me coloco à disposição aqui para quando você quiser, tá? Que legal. Bom, gente, vocês já sabem, né? Essa e todas as entrevistas ficam no nosso site, no www.horizonconsult.com.br. Você procura lá logo na homepage New Horizons, você verá todas as entrevistas que nós já fizemos. Essa daqui foi a 29ª entrevista. A gente vai continuar aqui no mês de setembro e no mês de outubro. Na próxima quarta-feira, só com horário novo, né? Vai ser às 17h30, que foi o horário que a pessoa conseguiu. Nós vamos entrevistar aqui o presidente da Nestlé, da divisão de iogurtes, que vai ser uma abordagem diferente, que será a inovação em negócios, né? Que também as indústrias estão passando assim por momentos novos aqui durante a pandemia. Tá bom? Então esperamos vocês 17h30. Paulo, muito obrigado, viu? Prazer em rever. Obrigado. Bom saber que você abraço. Prazer meu. Um abraço, gente. Até mais. Obrigado.